Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula da nossa disciplina de enfermagem em UTI e hoje nós iremos falar sobre um assunto chamado traqueostomia. A traqueostomia, que é de suma importância dentro de uma unidade de terapia intensiva, porque é através dela que você vai estabelecer aí as vias aéreas pérvias, né, do paciente. Mas sem mais nem longas, vamos lá então ao que diz sobre a definição de traqueostomia. Pelo próprio nome diz a junção das duas palavras, né? Estomia, traqueo é a abertura da traqueia. Então, como definição, nós temos aqui conceito que é o procedimento cirúrgico realizado, né, a nível de traqueia, onde se é feita uma abertura. Refere-se então a uma cirurgia, uma operação que vai realizar uma abertura, acompanha na figura, né, para se exteriorizar a luz da traqueia para poder colocar então a cânula para se obter aí a via aérea do paciente para que ele consiga então respirar. Então, como definição é bem simples do procedimento da traqueostomia, né? Procedimento cirúrgico no qual é feita uma abertura, né, a nível de traqueia, para que se possa então realizar o processo aí ventilatório do paciente, tá bom? Então, como definição, é bem simples. Nós iremos agora estudarmos sobre o principal objetivo da traqueostomia, tá? Como então principal, nós temos aí que é para manter uma via aérea livre, sem qualquer obstrução, facilitando então a passagem de ar e a troca, tá bem, pessoal? Faltou aqui um Rzinho, foi um errinho de digitação. Essa troca facilitando então a passagem, né, da troca, do ar e a troca gasosa a nível de alvéolo pulmonar. Então, quando se tem a indicação de fazer o uso da traqueostomia, o principal objetivo é esse, é manter a via aérea livre, sem qualquer tipo de obstrução, porque se tiver algum tipo de obstrução, processo obstrutivo, a passagem do ar vai ficar difícil e aí não vai acontecer a troca gasosa por parte, né, dos alvéolos pulmonares a nível aí a nível interno aí, né, de pulmão. Então é importante para que mantenha essa via aérea aí pérvia, né, de acordo com o que a gente já viu dentro do conceito, que é essa abertura da traqueia para a manutenção de uma via aérea livre sem qualquer tipo de obstrução, tá bom? Quais são, então, os tipos de traqueostomia, né? Quais as formas como podem ser realizadas a traqueostomia nesse procedimento aí, a nível, né, de bloco cirúrgico, mas se também pode ser feito lá dentro da UTI, vocês vão ver mais para frente, daqui a pouquinho no vídeo, mas é bem básico, tá? Nós temos aí, então, acompanha comigo mais uma vez, a traqueostomia temporária e a traqueostomia permanente, tá? Nós temos aí, então, dois tipos que podem ser efetuadas de traqueostomia, que é o tipo temporário e a permanente, tá bem? Dois aí tipos de procedimentos de traqueostomia. A gente vai agora descrever cada um para que se mantenha aí o entendimento, né, a compreensão geral desses procedimentos. Vamos lá, então, sem perda de tempo. Temporário. Esse tipo de traqueostomia é realizada em casos de laringectomia. Tomia, abertura, corte, então, da laringe de forma parcial, onde o paciente ele precisa, então, de um apoio ventilatório prolongado, né, sendo removido a cânula de traqueostomia logo que o mesmo deixe de respirar através do suporte ventilatório. Então, quando ele já está se reestabelecendo novamente, né, o processo de ventilação, se faz então a traqueostomia de forma
temporária, tá bom? Essa forma temporária aí é quando ele precisa de um apoio por um período de tempo, até que se remova essa cânula e ele consiga, então, fazer esse processo ventilatório sozinho, tá bom? Já a traqueostomia permanente, ela, como o próprio nome já está nos indicando, né, é a permanente, então é ali por longos períodos de tempo, em casos principalmente de tumores da laringe, onde se faz a laringectomia total. Esses pacientes, eles necessitam sempre da traqueostomia para evitar a aspiração de alimentos e de líquidos para dentro do trato respiratório inferior. Então, a diferença da permanente para a traqueostomia temporária é que aqui na permanente, o paciente ele vai necessitar sempre da traqueostomia. E na forma temporária, é só por um breve período de tempo até se restabelecer o seu processo ventilatório normal, sozinho, quando ele já consegue, então, estar realizando esse processo ventilatório, tá bem? Então, até aqui, a gente conheceu sobre o conceito de traqueostomia, que é a abertura da laringe para manutenção aí do processo ventilatório. Nós vimos também a questão do objetivo geral, que é a manutenção da via aérea pérvia, né, para que nenhum tipo de obstrução venha interromper o processo do fluxo do ar. E agora, os tipos de traqueostomia que nós acabamos de ver, que é a forma temporária e a forma permanente. A diferença entre elas é que a permanente, o indivíduo, o cliente, o paciente, ele vai necessitar para sempre, então, da traqueostomia. E já na temporária, ele não necessita para sempre, porque ele vai ter esse processo de período aí de tempo em que ele vai estar em manutenção, fazendo uso da traqueostomia. Tá ok, pessoal? Não se preocupem não, que em breve eu estarei colocando um vídeo aí para vocês expondo, né, das formas gerais de cuidado, então vocês vão conseguir entender, tá? Vamos então agora para o que nos interessa, que são as indicações da traqueostomia. Primeira indicação é desviar uma obstrução das vias respiratórias superiores. Quando o indivíduo ele não está podendo, então, fazer o seu uso natural, né, das vias aéreas superiores, por algum motivo de obstrução, então vai ser necessário fazer a traqueostomia para que se mantenha aí o fluxo de ar positivo aí para o nosso paciente. Então, a primeira indicação é essa, tá? O paciente não está conseguindo fazer o uso da função da sua via aérea superior, processo de respiração, inspiração e expiração. Então, vai se fazer necessário, sim, a traqueostomia, tá ok? E aí, no segundo ponto, como indicação, eu trouxe para vocês a questão de permitir a remoção das secreções traqueobrônquicas. Então, quando se precisa fazer a remoção desse tipo de secreção, se faz necessário, então, a traqueostomia, tá? O terceiro ponto, permitir o uso a longo prazo da ventilação mecânica. Então, se ele vai fazer o uso aí prolongado, então, dessa ventilação mecânica, ele vai precisar da traqueostomia. Não se deixa o paciente muito tempo entubado por causa de lesões, né, a nível de traqueia, e aí se faz necessário mesmo, até por causa também da paralisação, da paralisia aí das pregas vocais. Então não pode passar muito tempo o paciente entubado, fazendo uso aí do tubo endotraqueal, né, pela boca, tá certo? Então se faz necessário aí fazer a traqueostomia, principalmente a longo prazo.
No quarto ponto, trazemos para vocês a questão da prevenção à broncoaspiração de secreções. Quando o indivíduo ele tem essa predisposição, por causa do quadro clínico geral dele, principalmente atentando para a broncoaspiração, se faz, então, o uso a indicação da traqueostomia, tá bom? Outra indicação é substituir uma cânula endotraqueal, que eu havia falado ainda agora. Não pode se passar muito tempo, né, com o uso do tubo. Então, se faz necessário aí a traqueostomia. No caso também de indicações de traumas, de queimaduras e corrosivos, principalmente na região da glote, causando edema de glote, aí você não vai poder fazer o uso do tubo endotraqueal. Vai se fazer necessária a traqueostomia. Presença de corpos estranhos, anomalias congênitas, principalmente no que diz respeito à estenose da glote, quando ela se estreita, dificultando a passagem do fluxo aéreo, né, dos níveis aí de oxigênio em quantidade normal. Infecções também, no caso de epiglotite e neoplasias, são indicações reais aí, então, de traqueostomia. Então, a gente deve estar atento a essas indicações para que se venha a ser realizado, então, esse procedimento aí no nosso paciente, tá? Lembrando de dizer que quem faz a traqueostomia é o médico, tá bem? É o profissional adequado aí para fazer. Se existem as indicações, possivelmente também existem as contraindicações. Então vamos lá. Primeiro, traqueostomia de urgência. Essa traqueostomia de urgência, ela é bastante difícil por causa dos riscos existentes durante a realização do procedimento. O risco é em torno de 5 vezes maior do que em situações eletivas, portanto, não é um método que deve ser utilizado na urgência. Com exceções se fazem, sim, situações específicas, mas a traqueostomia em si, de urgência, ela é bastante arriscada, tá? E aí nós temos a traqueostomia à beira do leito. A traqueostomia, então, ela deve, como eu já havia falado anteriormente para vocês, ela deve ser feita no bloco cirúrgico, tá aqui no material para vocês, ó, com todo o material de suporte necessário. A realização, então, à beira ali do leito, ela deve ser evitada. A exceção se faz em um ambiente de UTI, quando a saída do paciente daquele local poderá trazer riscos para o mesmo. Então, em ambas situações, são situações arriscadas, difíceis, né? E aí são intituladas como contraindicações aí de traqueostomia. Mas, em todo caso, se for em caso de urgência e emergência se faz necessário, então, fazer o procedimento, tá bom? Aí nós temos agora aqui a demonstração de alguns materiais da traqueostomia que será necessitado aí para a realização do procedimento. Nós temos então aqui a cânula de traqueostomia. Essa cânula de traqueostomia, e aqui nós temos, né, esse fio que é a linha de insuflação, tá aqui, olha. Né? Então, vamos parte por partes, né, da composição da cânula de traqueostomia. Nós temos aqui a cânula em si, a linha de insuflação, o balonete piloto, como também ele é chamado, e o cuff, tá? Esse cuff aqui é o que fica preso lá na traqueia, é o que deve ser insuflado da maneira correta para que evite-se aí caso, né, de risco de broncoaspiração e também de lesões a nível de traqueia. Então, tudo isso vocês verão no desenvolvimento da nossa aula, do nosso vídeo aula de hoje, tá bom, pessoal? E aí vamos aqui para tubos e cânulas, então. Nós temos aqui, eu não trouxe a figura do que o que é mais utilizado, mas no caso eu trouxe para vocês o de plástico, o de aço também é muito utilizado, né?
de material que é compatível com o tecido humano, né, por causa de reações. Então, nós temos aqui os descartáveis, né, tubos e cânulas. Ele tanto tem a cânula, que é a específica, e a endocânula, que é o material que passa por dentro, né, olha, passa por dentro da cânula, tá, por dentro do tubo. E aí nós temos aqui agora os materiais necessários. Vamos lá. Primeiro material necessário é sempre os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Sempre se faz necessária a presença deles para proteção nossa e proteção também do nosso paciente, tá? Nós temos aí a cânula de traqueostomia no calibre indicado, né? Nós temos aqui, ó, a cânula de traqueostomia no calibre indicado pelo médico. Nós temos o guia, nós temos aqui o guia da traqueostomia, nós temos o cadarço para fixação, luvas estéreis, porque é um procedimento que deve ser feito dentro das técnicas assépticas, tá certo? A clorexidina ou PVPI desgermante, seringa de 10 ml e material completo de oxigenação para aspiração e material de urgência, tá bem? São os materiais necessários para a realização da traqueostomia. O procedimento em si é um procedimento cirúrgico que deve ser realizado no bloco cirúrgico pelo profissional adequado, que é o médico, né? Ou então em uma unidade de terapia intensiva. É um procedimento que é realizado a traqueostomia tanto dentro do bloco cirúrgico quanto também lá na UTI, onde a ventilação desse nosso paciente possa ser bem controlada e a técnica de forma asséptica, tá certo? O paciente está precisando porque não está conseguindo ventilar, então vai se fazer aí a nível de bloco cirúrgico e também a nível de UTI. São situações que podem estar sendo feitas aí, devem estar sendo feitas a traqueostomia, tá bom? Uma abertura, então, explicando o procedimento para vocês, mas eu volto a falar que a gente vai depois passar um vídeo para vocês que vocês se situem, né, do que deve ser realizado. Então, explicando o procedimento em si, uma abertura cirúrgica é realizada entre o segundo e o terceiro anel da traqueia, né? O médico vai avaliar o local para ser feita essa incisão cirúrgica. Após, então, a traqueia se tornar exposta, uma cânula de traqueostomia com balão de tamanho apropriado vai ser inserido, tá bem? O balão é uma inserção insuflável, vocês lembram que a gente mostrou o balão para vocês nos slides anteriores, né? Ele vai ser insuflado na cânula de traqueostomia e vai se destinar a ocluir, presta atenção aqui, o espaço entre as paredes traqueais. Não pode deixar espaço livre, aí esse balão tem que ser insuflado na quantidade correta, e vocês vão ver já já a quantidade ideal para que não se tenha aí risco de broncoaspiração e risco, então, de movimentação aí dessa cânula, tá bem? Permitido, então, aí uma ventilação mecânica efetiva, reduzindo, então, os riscos ao nosso paciente, né? Tá aqui uma foto, uma imagem da traqueostomia, então, já feita, protegida com gases, né? Amarrado aqui, então, com o cadarço, né? Já preparado, então, ok? A cânula da traqueostomia, ela é mantida por cadastros, aquele que a gente viu no vídeo anterior, no slide anterior, fixo, então, no pescoço, esse cadastro. Geralmente uma compressa vai ser utilizada, esterilizada, vocês viram também nessa foto, ó, a compressa é esterilizada, tá vendo? Aqui o cadastro mantido. E aí a pele, ela deve ser protegida por causa do risco de infecção, né? Então aqui, olha, o médico vai avaliar o local a ser feito e depois de ter realizado a incisão, que ele vai fazer aqui, vai se inserir o tubo, né?
para que haja aí a manutenção da ventilação do nosso paciente. Então, quais são os cuidados de enfermagem? Porque o que nos interessa é ou são os cuidados que nós da enfermagem devemos estar colocando em prática diante desse nosso paciente, tá bem, pessoal? Esses cuidados de enfermagem a gente vai estar falando já já para vocês aqui no nosso vídeo aula, tá bem? Até daqui a pouquinho, tá? Vou ficando por aqui.